10 horas 26 minutos, bom dia para você, obrigada pela sua audiência e companhia. Hoje o programa tá super animado, retomando a semana, que seja uma boa semana para você também, de paz, de saúde, de bem-estar, de soluções, de resoluções. E com essa energia a gente retoma aqui o programa Temática também, com o oferecimento de Ótica Martinato. Aproveite a tradicional promoção de aniversário Ótica Martinato. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você e conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa? A RS Garante. Garante. Olha, retomando aqui as entrevistas no estúdio normal do rádio, porque antes tivemos uma entrevista na nossa sala de videocast. É uma sala muito bonita, né? Que tem imagens, capacidade para imagens diferenciadas, outro tipo de equipamento, e a gente consegue transmitir simultaneamente, me perdoem, de lá para o rádio e também para as imagens, né, nas redes sociais. Agora, essas imagens que eu estou mostrando são direto do estúdio tradicional, aqui da tua Rádio São Francisco, e já quero dar meu bom dia para a Márcia Ferronato. A Márcia é diretora executiva do SEG Uva e Vinho, que está para divulgar uma atividade que nós já vamos falar sobre ela. Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Bébora, por mais esse espaço. Bom dia a todos os ouvintes. A Márcia, gente, é uma daquelas figuras que, se a gente encontrar em qualquer lugar, dá alegria no dia, né? Dá alegria no dia, e isso não é a Beverly só que está dizendo, ela é reconhecida pelo trabalho, pela dedicação que faz em prol do desenvolvimento regional, né? Porque o SEG é um sindicato, né, de hotelaria e de restaurantes de toda uma região, toda a região da uva e do vinho. Então, ela se articula com restaurantes, com a rede hoteleira, com o turismo, com o desenvolvimento econômico de várias cidades, né, Márcia? É um trabalho bem importante que tu fazes. Isso, são 20 municípios, 77 anos do SEG, Beverly. Nós estamos comemorando agora, desde 2 de agosto, já estão 77 anos do SEG. E a gente realmente atua nessa região belíssima, na Uva e Vinho da Serra Gaúcha, com uma série de empresários fantásticos que estão ali, aguerridos e bravos, né, mantendo as suas portas abertas. E a Márcia tem um trabalho, assim, justamente no fazer dela, de conhecer cada empreendimento, né, Márcia? Não é só um conhecer de fora, é visitar, é ouvir muitas vezes as dores desses empreendimentos, sejam eles mais pequenos, sejam eles já grandes players. Acho sensacional, parabéns pelo teu trabalho, viu? Quantos anos no SEG já, Márcia? 77 do SEG, agora a gente vai vamos revelar quanto da Márcia no SEG. Vou fazer 28 anos agora em setembro. Viu? Não falei? Muito tempo, né, de dedicação ao trabalho. Nosso abraço e reconhecimento a esse serviço. Márcia, vamos falar do 7º ExpoSEG. São feiras, exposições, né, que mostram este setor, o que tem de melhor, o que tem de novidade, o que é tendência, faz intercâmbio, e já está aqui organizado para os próximos dias, né? Início de setembro. Exatamente. 1º e 2 de setembro, das 14 às 21 horas, no Centro de Eventos da Festa da Uva. Na 7ª edição também da ExpoSEG, começou lá como rodada de negócio, agora nos últimos anos ela está mais repaginada, vamos dizer assim, e um cara mais de feira, realmente. Quando a diretoria do SEG definiu por esse evento, foi exatamente com a ideia, né, com o propósito de aproximar fornecedores dos nossos empresários, da gastronomia, hotelaria e turismo. Então, é um momento realmente de network, de conexão e de trocas, porque a gente vai se encontrando, que faz bem à alma e também faz trocas econômicas, eu digo, né? Então, as experiências também são importantes, essas trocas do convívio de pele, né? Porque a gente fica tanto, né, dentro dos negócios, no digital. Então, a feira tem também essa proposta. Márcia, obviamente, começou como uma rodada de negócios, você já bem disse, mas o hábito de consumo mudou, a economia mudou 1000 vezes desde que começou até agora e continua mudando. A gente percebe também que tem uma reconstrução do próprio estado do Rio Grande do Sul na expectativa de atrair e muitas festas, feiras, eventos paralelos no qual a hotelaria, no qual os restaurantes e toda a cadeia de turismo e de economia também se agita, se movimenta, e para isso ela precisa estar em dia, fortificada, renovada, com cara de primeiro mundo, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul tem isso, a Serra mais do que nunca, mas muitas novidades. Quais, por exemplo, estarão presentes lá com os 60 expositores disponíveis na 7ª ExpoSEG? Bom, nós estamos com 60 expositores, mas são em torno de 80 marcas de produtos, porque
Ali tem um mix, né, de produtos que a gente tem tentado trazer, exatamente para ser que essa diversidade seja atrativa para o nosso empresário estar, né, visitando a feira. E também para o expositor, obviamente, porque é business, né, negócios. O que a gente tem percebido nos últimos tempos, até falamos esses dias, né, essa questão de sustentabilidade, né, não só econômica, social e ambiental, né, nas 3 esferas. Então, a gente procura sempre produtos que eles estejam conectados com esse momento. Então, a gente tem produtos, por exemplo, ligados à questão de soluções com esse olhar mais ambiental, ecológico, né? Que além, aí tem o cuidado com a própria equipe e cuidado com o cliente dentro da empresa. Então, a gente alcança negócios que têm esse olhar de produtos ecológicos, principalmente ligado à limpeza, à higienização dos nossos empreendimentos. Depois, nós vamos ter um robô. Um garçom diferente. Um robô garçom. Substitui as pessoas? Não, o nosso setor não substitui as pessoas. Sempre vai ter essa coisa do emocional, da pele, né? De estar ali junto. Mas é um facilitador para agilizar os serviços dentro de um restaurante. Então, além de sistemas, né? Que fazem a operação de porta para dentro, também agora existe, e com certeza vão ter outras novidades nessa área tecnológica, e garçom robô vai estar na feira lá dando um olá para todo mundo e fazendo alguns pedidos, provavelmente, né? Também a gente tem notado algumas questões na própria área de alimentação, de fornecimento. A gente tem muita gente com algumas restrições alimentares. Então, existe também essa oferta. E, claro, a parte de equipamento, né? Eu digo que o setor ele tem uma gama de itens necessário para abrir um restaurante, um hotel, ou qualquer atrativo turístico, parque, que seja. E aí a gente tem, na área de equipamentos, muitas ofertas, seja desde um forno, né, até uma chapa, enfim, uma cafeteira, uma série de equipamentos. E também, o que a gente vem falar da questão de tendências, a gente percebe, por exemplo, que às vezes, ao invés de comprar o equipamento, as pessoas estão alugando. Financeiramente, para o empresário tem sido interessante, tem uma assistência técnica. Então, essas coisas também a gente vai percebendo essa mudança de comportamento da forma de até melhorar, né, a performance, né, da empresa, tendo um equipamento de última geração, mas sem fazer um investimento grande de compra e aí ter que se preocupar com tudo. Ali você já tem no pacote, né, a manutenção, a inovação que vem até, enfim. Então, acho que essas coisas, no caso, um dos itens é lava-louça. Pode ser feito uma alocação, não só a compra. Então, essas questões, e a gente nota que isso tem uma tendência forte. No mercado, a gente vê isso com carros, né, também nos últimos tempos. E aí, falando em carros, temos lá o carro elétrico, porque é uma realidade essa questão de energias alternativas a que nós estamos acostumados também, é fato. Mas, enfim, todo produto que está lá, ele tem um propósito e realmente para facilitar a vida do empresário. Como tu disseste, são pequenas empresas, a grande maioria, assim, mais de 80% dos nossos associados. Claro que a gente recebe algumas empresas de fora, mas o foco está mais na nossa base, nos nossos 20 municípios. Mas é para facilitar a vida. E, às vezes, acontece de ter alguns produtos que o empresário diz, nem sabia que existia. Então, a importância, né, de fazer essa rede, eu acho que é isso que o SEG se propôs e assim nasceu a ExpoSEG. E a gente tem a grata surpresa de ver os comentários, né, de quem visita ou de quem expõe, que realmente surte o efeito. Porque a feira ela é um momento são 2 dias, mas depois a gente faz o pós, né, feira também, fazendo as conexões de quem, por alguma razão, não conseguiu vir para o evento, enfim, de alguma outra coisa que foi solicitada no evento que nós não tínhamos, que buscamos, porque eu acho que é esse o papel do SEG. Nós temos que estar ali junto, nós temos que ser um braço de confiança do empresário para que ele continue, né, de portas abertas e não sobrevivendo, vivendo, né, tendo a tranquilidade e gerando, né, obviamente, recurso e
empregos na Márcia, nossa. eu vou aproveitar, já que a Márcia está aqui hoje presencialmente, um pouquinho mais essa entrevista, porque nós vivemos um momento, quando a gente dá essa entrevista, né, Márcia, a gente fala de um evento, as possibilidades tecnológicas, o que vem de diferente, é legal, tá tudo certo, mas nem sempre a gente consegue entender que transformações, né, o que impacto isso tem na vida, por exemplo, de quem consome. Eu vou dar um exemplo claro. Eu lembro que numa das expo que aconteceu, que eu inclusive estive lá, tinha lá a apresentação de um equipamento que era uma embalagem, né, um pouco mais, e que mantinha mais calor para fazer o delivery. E eu lembro que não tinha passado ainda as enchentes. Foi antes das enchentes. E durante as enchentes, a gente viu o quanto pandemia e enchentes fizeram com que as pessoas tivessem um pouquinho mais de vontade de ficar em casa. Ou seja, o delivery é uma coisa que veio para ficar, né, Márcia? Com certeza. Veio para ficar, aumentou muito depois da pandemia o uso do delivery. Então, alguns prédios fizeram adaptações para receber lá o motoboy, o entregador, para receber pela portaria, enfim, para facilitar. Só que pode ser custo para um empreendimento, para um restaurante, se aquele motoboy cair, se ele tiver que ir muito rápido, se ele gastar mais combustível. Não parece, mas todo mundo está pagando essa conta. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, fala em economia do preço do produto, não é só a embalagem que tem que ser boa, é toda a cadeia. E é isso que eu queria te perguntar. Lá na Expo Seg, obviamente, essas tecnologias, elas oferecem ao empreendedor este olhar um pouco mais macro. Já estamos maduro como segmento, né, de hotéis e restaurante para entender que a cadeia toda precisa ser olhada, de quem eu compro, fornecedor, como chega, quanto eu armazeno, o aluguel ou não, se eu compro ou alugo, né? Como é que está, neste sentido, o setor? Bom, tu falaste bem. Fora tantas outras coisas, pandemia e enchente. Nós já conversamos um pouquinho, as chuvas foram muito mais danosas para o segmento, para o Rio Grande do Sul, vamos dizer, do que a própria pandemia. Porque antes, na pandemia, você abria, ok, tinha cliente, nas chuvas não. E é um somatório de perdas dos negócios com as chuvas, então a gente teve um setor realmente muito abalado. Nós tivemos mais fechamentos de casas agora do que na pandemia. Então, é um processo. A gente ainda está, eu digo, encontrando caminhos, né? Eu acho que o setor está buscando caminhos. E aí você falou uma questão. O fluxo, à noite, por exemplo, ele não voltou. Nem em 2022, 2023, logo que saímos ali da pandemia, e muito menos em 2019. Por quê? Uma das razões é essa. O delivery, né? Então, entrou. Ele veio para ficar. Ele já tinha um espaço muito grande, por facilidade, por uma série de coisas. Tem pessoas que preferem, né, tá recebendo as pessoas em casa e buscando. E o que é interessante, que a gente tem tentado trabalhar, né, nessa construção, é realmente que é processo. Então, o empreendimento ele precisa de processo, porque você não faz uma massa ou galeto, já que estamos em Caxias, né? Você faz um galeto um dia de um jeito e amanhã de outro. Então, tu tem um processo na elaboração do próprio cardápio, né? Não só na construção dele, mas também no sabor e tudo mais. E toda atividade dentro do restaurante, do hotel, do turismo, enfim, ela tem que ter um processo. E aí, você pode ter a melhor coisa do mundo, o melhor cardápio do mundo, o melhor prato do mundo, um entregador fantástico, mas aí a embalagem não condiz, ou não chega quentinha. Não foi por água abaixo todo o teu esforço. Então, a gente tem trabalhado isso. Tem ainda muita coisa por fazer. Eu digo, a gente sempre passa a régua, né, para cima, né, porque a gente espera, né, quer o ideal, quer o perfeito, quer o máximo. Mas também tem uma série de questões no caminho que alguns empresários conseguem com mais rapidez, outros um pouquinho menos, porque tem investimento. A gente depende de pessoas também, a questão de mão de obra é um agravante na nossa região toda. Esses dias, conversando com outros... Até porque ninguém mais quer trabalhar sábado, domingo, feriado. Isso. Mas também a gente vê isso no Brasil. Nós temos conexão com outras entidades do Brasil. Então, é fato. E se for um pouquinho além, o mundo também tem uma mudança nessa questão. Por isso, talvez, buscando alguma coisa de tecnologia. Mas o nosso setor não vai conseguir abrir mão, né? 100%. Imagina, eu acho que nem 50% de ter pessoas. Porque o acolher é importante. Então, além, você tem questão do processo,
do acolher. Então, eu digo isso, eu acho que é um dever da entidade de estar reforçando isso que tu disseste. Olha, tem que cuidar isso, daquilo. E a gente tem parceiros, que é o SEBRAE, que é o SENAC, que são outras entidades, o próprio Sicredi, que nos ajuda a estar buscando ali informações e trazendo possibilidades não muito onerosas, que facilite realmente dele estar entendendo que isso é para a sustentabilidade do negócio. Isso aí. E sempre, não que outros não tenham, né? Nós não somos um setor melhor nem pior que ninguém, somos um setor diferente. A gente precisa de pessoas. Então, cuidar das pessoas, porta para dentro, que é a equipe, que é o próprio empresário, e porta para fora é fundamental. É Márcia, fundamental. obviamente, dentro dessa mesma perspectiva, né, você falou que vai ter aqui na ExpoSeg mais um motivo para as pessoas irem, né? A gente está falando de sustentabilidade financeira, que também é sustentabilidade. Não tem sustentabilidade ecológica se não tivesse sustentabilidade financeira, né? Que é uma pegada da nossa época. Pensando nisso, os negócios precisam dar lucro. Não tem outra forma, né? Se não der lucro, não tem por que existir. E se a gente quer ser bem atendido, eles vão ter que achar uma maneira. Tudo aumentou, Márcia. Os insumos ficaram mais caros, né? A gente sabe que nós vivemos um problema muito grande das questões estarem muito, muito caras. Então, o setor que é lazer, muitas vezes é aquilo que é o extra, né? Ele tem que se adaptar com outras ferramentas. Nós já vimos alguns movimentos, como, por exemplo, o cardápio digital. É muito comum a gente ver agora o cardápio digital. Algumas pessoas gostam, outras pessoas odeiam. Você já disse que aqui na ExpoSeg vai ter o robô garçom, que é mais uma alternativa. Ele vem para facilitar a questão dos pedidos, né? Para agilizar o pedido, evitar a fila. Neste momento, dar uma enxugada ali para poder colocar pessoas em outros lugares. Não sei em quais os lugares. Suponho que vai ter uma troca, né, de funções. Esse garçom talvez vai entregar o prato, vai conferir se está melhor ou não, se foi um bom atendimento, ou talvez vá para um outro tipo de restaurante com um outro perfil de ticket médio. Como que deverá ser isso, hein, Márcia? Porque a gente sabe que isso é uma adesão por custo, né? Na realidade, eu acho que tem duas coisas. Tem duas? Custo sim, mas também a gente está eu vejo que a gente está fazendo uma assemblagem tão grande com essa história de inovação, e vem as tecnologias e tudo, que as pessoas têm uma ansiedade de ter alguma coisa, por pouco que seja. Então, eu acho que tem também acompanhando esse caminho, né, que o mundo tem tomado, né, com IA e tudo mais, trazendo tecnologia para dentro do negócio. E sim, também essa questão, né, de otimizar, já que não temos tanta mão de obra. Como eu falei antes, o setor não vai excluir as pessoas. Então, esse tipo de tecnologia é para facilitar. Eu achei que era por custo, não é necessariamente por custo, então. Talvez não seja o grande... depende muito da operação, tá, Beverly? Então, sim, em alguns momentos pode acontecer, mas talvez vai ter uma pessoa lá recebendo? Não, daqui a pouco vai ser um robô dizendo bom dia, boa noite. Quase como um atrativo, um diferencial. Exatamente. Então, vai muito da proposta do próprio negócio. Mas, sim, entra a questão de custo, sim, mas entra a questão de receber, nessa pegada de inovação, e entra também por causa do momento de mão de obra. O que é importante também, é claro, que nós falamos de fornecedores ali no processo, hoje em dia, você não vai comprar ovos de qualquer pessoa. Você vai comprar ovos de alguém que está certificado, porque é responsabilidade sua. Então, esse processo é importante na gestão do negócio. Então, isso também são coisas que a gente discute na própria ExpoSeg e em outros momentos, para que também a gente tenha um banco de fornecedores que seja comprometido com o negócio. Não é só alguma coisa que tu entrega e deu. Hortifrutis, que a região é bem, né, tem uma produção imensa, você tem fornecedores fantásticos, gente comprometida, então isso também é importante na hora do empresário escolher os seus parceiros, porque não é só uma entrega, é um pouco mais, é ser parceiro do negócio. E fortalecer essa cadeia aqui, porque senão eles vendem para outro comprador em outra cidade, outra região. Né? E também
também porque você comprando aqui, a entrega é mais rápida, um produto mais fresco. Então, isso também a gente trabalha, né? E alcançando, formando essa rede, né? Quem é Claro. fornecedor aqui, enfim, o que é possível. A ExpoSeg, gente, acontece em Caxias do Sul, no Centro de Feiras e Eventos do Parque da Festa da Uva, aqui em Caxias do Sul, dia 1º e dia 2. Daqui um pouquinho a Márcia vai passar o serviço para inscrição e tudo mais. É um ponto de encontro, de network, de enxergar o que está acontecendo no cenário. A gente fala em inovação, Márcia, pensamos em várias coisas. Você falou de um robô garçom, que sim, é uma baita inovação, mas às vezes, para determinado negócio, é um tipo de faca que corta melhor. Exatamente. Pronto, né? Às vezes é uma coisa muito Fantástico. simples, né? Fosse cirúrgica no exemplo. Muito simples, né? E vai ter ali um monte de espaço conhecimento, de conversa com quem já fez o tema de casa, com quem já passou por uma tempestade, pode mostrar quais caminhos seguir, o que não fazer, talvez. Eu sei que vai ter alguns momentos importantes como esse. E também discussões de como atrair, né, para o seu negócio a partir de novas possibilidades, como, por exemplo, ter um ponto de recarregamento do seu carro eletrônico lá no seu restaurante, do seu hotel. Como é que vai ser isso, hein? Bom, a gente, de novo, já que estamos na região do vinho, a gente faz um blend, uma assemblagem ali, faz uma mistura de... É bem um mix de possibilidades para que quem for lá realmente aproveite até de coisas que não me interessava, mas viu, posso levar para o meu negócio, né? Não agora, talvez depois ou já. É quase um abre-mente, né? Exato. E essa conversa também entre eles é extremamente importante. A gente percebe, porque cada um tem uma vivência e aí as trocas são extremamente produtivas. Mas, enfim, nós temos, sim, toda a parte do que a gente chama de espaço do conhecimento, que a gente traz novidades, né? Ou temas que estão em alta, né? Em voga ali para que se ouça e diga, interessante para mim. Talvez não nesse momento, mas daqui um pouquinho, né? E entender um pouquinho como é que está o mercado. Então, obviamente, como a gente atende a parte da hotelaria, temos um case de hotelaria, que é do grupo ali da rede Intercity, que vai estar ali, e que tem uma experiência fantástica nessa parte de gestão. É uma rede? O Alexandre tem um empreendimento em Gramado faz anos. E a primeira rede instalada em Caxias foi a Intercity, que chegou aqui e abriu esse mercado. Então, eu acho que a gente tem que entender, né, como as coisas funcionam. Carro elétrico é fato. Pessoas comuns têm, né? Não é mais uma coisa diferente. Não. Ele é fato, ele vai para frente, ele não vai para trás. Então, como é que você... Porque a gente vê, o carregador aquele. Então, como é que você desmistifica? Assim, não, para o meu negócio isso é importante, vou colocar. É um serviço que eu estou colocando, né? E que possa ter parceiros. Então, a gente está trazendo, vai ter o carro elétrico lá e vai ter o carregador, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho como é que funciona esse mundo. Porque a gente ainda está muito na outras energias e às vezes não se dá conta de que não tem, né? É uma grande possibilidade e não é uma mudança pura e simples, ela é uma mudança que veio para ficar e que tudo indica a melhora, porque o mundo a gente percebe que vem nessa linha. Depois, a gente tem essa questão dos produtos locais. O Belouro também é um querido, estuda muito essa questão. E ele estuda o Rio Grande, não só a nossa região. Então, ele traz essa experiência. Vai ter degustação, então aproveitem. O Rodrigo Belouro, que ela está falando, também tem uma pegada já conhecida, né, do slow, que é aquele move... Isso aí. Isso, exatamente. E que é a valorização do produto local, né, da educação para o gosto, né, que as pessoas entendam, né, como funciona. Comida de verdade, comida afetiva, enfim, toda essa parte. Depois a gente tem ali com a parceria com o Sicredi, falando um pouquinho de alguns dados, de algumas informações do turismo, que é importante, porque tudo isso está num grande, né, guarda-chuva, né, do turismo. E o Senac, sempre parceiro, então, degustação e conversando um pouquinho, afinal, gastronomia é um produto do turismo, é um produto nosso. A gente, mesmo no nosso dia a dia, a gente gosta de uma comidinha caseira gostosa, né, no almoço, assim, então a gente valoriza muito a questão gastronômica. E a gente tem por que falar.
bem e se encher a boca quando fala, porque nós temos uma gastronomia realmente diferenciada, graças a esses empresários e também nessa valorização que a gente sempre teve. Então, vai estar ali sendo falado também sobre gastronomia e umas degustações com umas coisinhas um pouco diferentes que a gente vai ter. Então, eu digo, uma vitrine, é um espaço que o SEG traz para que o empresário vá lá e realmente tenha, não vai sair sem nada. Alguma coisa ele vai encontrar para ele. Né? Ele tem esse certamente. acesso. Ou até conhecimento sobre algumas coisas. Nem todo mundo sabe que o Senac, por exemplo, que é do Sistema S, é nacional, não é só local. Tem um trabalho, inclusive tem no país alguns hotéis do Senac, do SESC, perdão, dizendo, do SESC, que é a área de lazer do Sistema S, com a gastronomia feita pelo Senac em todo o hotel. Exato. Eu já fui num desses hotéis, sabia? É interessantíssimo, no Rio de Janeiro. Muito bacana. E aqui em Caxias do Sul, para quem não sabe, o Senac tem apostado nos cursos de gastronomia. Então, todo o aparelho do Senac, além do curso de ensino médio que eles têm, ele é quase mais voltado à questão da gastronomia, pelo potencial que a região tem. Exato, eles sempre foram referência nisso. E a gente já está planejando 2026 junto, porque nós somos parceiros do Senac e do SESC. Os dois têm um serviço fantástico para o nosso associado, né? Para atender o associado e também a equipe. Então, é interessante, com valores diferenciados, com propostas customizadas. Então, eu digo que é uns S's que fazem bem ao Nossa, setor. que interessante. Então, agora o convite, né, Márcia? Eu sei que, obviamente, que é focado no setor, né, da cadeia dos restaurantes, dos hotéis, que são para quem, né, o SEG trabalha, mas pessoas interessadas, pessoas da gastronomia, pessoas que são players de negócios relacionados podem participar. Como é que faz? Bom, a gente só pede que as pessoas, até para evitar fila, né, faça a sua inscrição. É só ir no site do SEG ou na bio da expo.seg e fazer a sua inscrição. É bem tranquilo, É gratuito, rápido, né? é gratuito. O evento é gratuito. É gratuito, não tem problema. A única coisa é o estacionamento, né, obviamente, lá do parque, que é terceirizado. Então, entra, faz a sua inscrição, já vai receber a confirmação. 1 e 2, das 14 às 21 horas. Então, é só chegar no parque. O restante é tudo gratuito e vai poder conviver com toda essa parte. E, além de tudo, esse ano temos um SEG Café. Tem um cafezinho ali com o pessoal para receber melhor ainda, porque a gente trabalha com acolhimento. Então, a gente precisa trabalhar cada vez melhor, né, essa parte, essa hospitalidade dentro da feira. Que máximo. Márcia, muito obrigada pela presença. Fica o convite. Olha que baita oportunidade, inclusive para acadêmicos, quem está se formando, estudando o segmento, pesquisando. E para a comunidade em geral que quiser também participar, embora, como eu disse, é um evento focado no segmento, as pessoas podem lá se inteirar do que está acontecendo, fazer uma espécie assim, de relacionamento com aquilo que depois você vai comprar também, né? Para isso, para que as pessoas se movimentem. Obrigada pela presença, viu, Márcia? Obrigada, esperamos todos vocês na ExpoSeg. Valeu, gente. 1º e 2, de setembro, todo mundo convidado. Essa live eu vou encerrando ela por aqui, né? A gente fez com imagens direto aqui do estúdio.